Nesta quarta-feira, o ativista conservador Charlie Kirk foi tragicamente assassinado enquanto falava a jovens em Utah. Charlie Kirk, conhecido como um dos mais influentes líderes jovens dos Estados Unidos. Esse vídeo contém cenas fortes e violentas sobre fatos que aconteceram nos últimos dias e principalmente hoje. O deputado Nicolas Ferreira e também o deputado Gustavo Gaia, eles comentam a respeito do acontecido aí com o influenciador, que é também amigo de Donald Trump. Você vai acompanhar o que eles falaram, mas antes acompanhe só um pouco aí dessa matéria falando a respeito do acontecido com o jovem. Nesta quarta-feira, o ativista conservador Charlie Kirk foi tragicamente assassinado enquanto falava a jovens em Utah. Charlie Kirk, conhecido como um dos mais influentes líderes jovens dos Estados Unidos e um fervoroso defensor de valores conservadores, foi assassinado durante um evento no campus da Universidade Utah Valley. Sua morte chocou muitos, especialmente aqueles que o viam como uma voz para a juventude e para os valores cristãos que ele defendia. E, enquanto refletimos sobre esse trágico acontecimento, é importante considerar o impacto que sua vida teve e como podemos responder a uma perda tão significativa. Kirk foi o fundador da Turning Point USA, uma organização que visa mobilizar jovens em torno de ideais conservadores. Sob sua liderança, muitos jovens se uniram para defender a liberdade de expressão e os valores familiares. Mas muito mais que isso, Charlie sempre procurou inspirar a próxima geração a se engajar ativamente na política e na sociedade, sempre com um enfoque em princípios éticos e cristãos. O tiroteio de Charlie Kirk na quarta-feira na Universidade de Utah Valley provocou uma onda de reações de todo o espectro político, com alguns pedindo orações e outros imediatamente atribuindo a culpa. O presidente Trump, que considera o Sr. Kirk um aliado próximo, escreveu em sua plataforma Truth Social: "Todos nós devemos orar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível, do começo ao fim. Que Deus o abençoe." Elon Musk escreveu em seu perfil do X: "A esquerda é um partido do assassinato." Olha, meus amigos, é lamentável o que tem acontecido pelo mundo fora, hein? Só Deus, só Jesus mesmo na causa, né, para dar força aí à família, né, dessas pessoas aí que perderam suas vidas, lamentavelmente. Olha só o que o Nicolas Ferreira vai dizer, e após o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gaia. Não teve nenhum. Ele teve 14 segundas chances. Ela conseguiu uma viagem de trem que terminou em seu assassinato. Este é o fracasso. Um sistema de justiça que mima reincidentes até que eles explodam. Uma cultura judicial que se vangloria da compaixão ignorando o preço pago pelo povo. Políticos da esquerda falam sobre reabilitação, sobre misericórdia, sobre não superlotar as prisões. Mas cada segunda chance dada a homens como Brown é mais uma jogada de dados com a vida de outra pessoa. O movimento Vidas Negras Importam chegou a postar um vídeo em meio ao ocorrido dizendo que eles têm direito à violência. A right to violence. All oppressed people have a right to violence. And I'm going to tell you something. It's like the right to pee. You got to have the right place. You got to have the right time. You got to have the appropriate situation. And I'm absolutely convinced that this is it. Trump deu uma declaração dura, mas que talvez faça você cair na real. We cannot allow a depraved criminal element of violent repeat offenders to continue spreading destruction and death throughout our country. We have to respond with force and strength. We have to be vicious just like they are. It's the only thing they understand. Essa é a forma de combater criminosos. Quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. E situações bizarras e vergonhosas como essa, infelizmente, são comuns aqui no Brasil. Enquanto eu escrevi esse vídeo, acaba de ser uma notícia com um vídeo de uma juíza aos risos, com um criminoso na audiência de custódia, como se fossem amigos de longa data. Tô vendo aqui, Caio, você aqui de novo. Ei, menino, se fosse meu filho. Vai, doutora, mas que meu Deus, Caio, me ajuda a te ajudar. O menino, como a própria juíza chamou, tem 2 passagens criminais por homicídio e uma por tráfico de drogas. Ele deveria estar preso, mas, após a audiência, foi agraciado com a soltura para responder pelo crime em liberdade. Dá para chamar isso de justiça? Nos Estados Unidos, membros do Congresso estão pressionando para que a juíza seja removida do cargo. Os populares estão cobrando punições para membros do judiciário que deixem de prender criminosos e colaborem para que suas cidades fiquem ainda mais violentas. O Brasil precisa disso também. E sim, não são somente essas medidas que serão a solução definitiva, mas certamente evitariam muitos crimes. E como Irina não se enquadra em uma posição em que dá para a esquerda politizar, pouco se viu por parte deles em termos de divulgação ou mobilização. Os mesmos que incendiaram bairros e pediram cortes de verbas para a polícia, no caso lá do George Floyd, que mesmo tendo passagens criminais, e sim, morto de forma injusta, eles ignoraram totalmente o que aconteceu com essa garota ucraniana. A atriz Whoopi Goldberg teve a cara de pau de pedir para que não politizasse a morte da Irina. Mas é exatamente isso que a esquerda faz com absolutamente tudo o que os convém. O jornalista esquerdista Van Jones disse basicamente que não podíamos julgar o criminoso. We don't know why that man did what he did. We don't know how to deal with people who were hurting in the way this man was hurting. Hurt people. What happened was horrible. Além disso, atacou o conservador Charlie Kirk, dizendo que a atitude do criminoso nada tinha a ver com a questão racial.
mas foi desmentido pelo próprio autor das facadas, que segundos após o crime ele diz I got that white girl, traduzindo, peguei aquela garota branca. E o Kevin Jones e a esquerda irá falar agora que Charlie Kirk acaba de ser baleado. Oh my God. Go, run. Enquanto eu tava fazendo esse vídeo aqui, infelizmente, ele não resistiu e morreu. Um jovem conservador, apoiador do Trump, que estava promovendo um dos seus debates com os alunos da Universidade de Utah. Deixa para trás uma esposa e 2 filhas. Que Deus conforte essa família. E por aqui, a Globo e as páginas de fofoca da esquerda tiveram a coragem de colocar Charlie Kirk, que levou um tiro, como extremista. Eles alimentam como ninguém o ódio contra a direita. Chega! Os criminosos precisam voltar a ter medo. A gente precisa mudar esse país combatendo os verdadeiros extremistas. Ou senão, não teremos mais país para lutar. Irina Zarudska, Charlie Kirk, say their names. É isso aí, gente. Olha que triste, lamentável. E aí você vê ele com a família dele, com a filhinha dele, das quais foram tiradas o direito de crescerem com o pai. Tudo por causa de uma ideologia do inferno. Olha, lamentável, que venhamos orar aí pela família, né, desse irmão, Charlie, que Deus venha confortar, que Deus venha consolar toda a família. Veja agora o que o Gustavo Geyer fala a respeito disso. Muito triste, eu estou com o coração cheio de indignação e vou ter que me controlar ao extremo para não falar o que eu realmente estou sentindo agora. Mas eu quero te apresentar uma pessoa. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o Charlie Kirk. Charlie Kirk, ele é o Nicholas Ferreira dos Estados Unidos. Ele é um jovem que a esquerda odeia ele porque ele consegue falar com os jovens dos Estados Unidos e consegue resgatar milhões de jovens da ideologia esquerdista e consegue trazer esses jovens para o cristianismo, para os valores de Deus, para os valores cristãos. Então ele é uma das pessoas mais odiadas pela imprensa americana e pela esquerda americana. Um pai, 31 anos, com suas 2 filhinhas, se eu não me engano, 4 anos e 1 ano, a sua esposa. E o Charlie Kirk, vou te mostrar agora as redes sociais dele. Charlie Kirk tem 7,1 milhões de seguidores e ele é um debatedor em faculdades nos Estados Unidos e participa de vários programas. Ele é um conservador, de direita, cristão, e ele tem o hábito de fazer isso aqui, ó. If I just happen to be pregnant. Oh, well, you don't happen to get pregnant. It's like... Esse tipo de coisa que ele vai Do you believe that being here in nas America, faculdades, ele vai nas faculdades e participa de debates e coloca o microfone so, aberto. what is a woman? Dude, I don't know. Ele abre o microfone e participa. What's so funny? Em I várias keep getting the same question faculdades. word for word. Do you guys coordinate this ahead? Então é isso que ele faz. Ele defende a visão de mundo dele em várias faculdades dos Estados Unidos. E quando ele vai lá, é uma multidão de gente que aparece. Aqui, foi hoje, da faculdade de Utah Valley, né, no estado de Utah. Olha a quantidade de pessoas que aparecem para escutar ele debater. Ele não palestra, ele debate, ele deixa o microfone aberto. Quem quiser debater, vai lá e debate. Mais uma imagem. Ele fica sentado aqui. Aqui na frente tem os microfones. E as pessoas que querem debater, debate sobre vários assuntos. Ele é um cara do bem. Não tem nada de extremista nele, não tem nada de anormal. Ele é uma pessoa completamente do bem. E hoje ele levou um tiro no pescoço por um sniper, um esquerdista vagabundo assassino, que é a maioria dos esquerdistas hoje em dia. Assim como foi feito com Uribe, assim como foi feito com Donald Trump, assim como foi feita a facada do Bolsonaro e várias outras pessoas de direita que estão sendo extremistas no mundo. Na Alemanha, nos últimos 3 semanas, 16 candidatos da direita foram assassinados. 16 candidatos da direita perderam suas vidas nas últimas 2 semanas. Isso é resultado de décadas de doutrinação, de ódio nos universitários. Ontem mesmo nós tivemos na Universidade do Paraná o Kilter e o Chiquini quase foram assassinados também, porque eles foram lá a convite da universidade para debater sobre direito. E a esquerda se uniu para espancá-los. Um amigo meu, Gessé, jovem, 18 anos, foi numa universidade também para defender o que ele acredita e ele foi espancado e roubaram o celular dele. E a lista não para. Isso eu tô lembrando apenas ontem, esses casos foram de ontem. A lista não para. Nós estamos enfrentando, não é um grupo político, nós estamos enfrentando uma ideologia que é uma espécie de possessão na mente dessas pessoas, onde elas acreditam que matar é justificável, porque essa doutrinação e a imprensa desumaniza os seus adversários. Um exemplo eu te dou da porcaria desse lixo que é a Rede Globo.
Olha o que a Globo publicou. Charlie Kirk, ativista de extrema direita, é baleado em universidade nos Estados Unidos. Extrema direita. O cara, ele simplesmente defende os valores cristãos, defende Deus, defende a Bíblia, e a Globo o coloca como uma extrema direita, tentando justificar, ele é extrema direita, então ele merecia ser ele merecia esse pai de família, né? Mais aqui, ó. Aqui no O Globo, extrema direita, depois G1, extrema direita, é baleado. Não, ele foi executado. Isso é um resultado de décadas dessa imprensa desgraçada, canalha, vagabunda, pilantra, que está desumanizando qualquer um que se atreve a pensar por conta própria.